bem? Meu nome é Alessandro Casado, sou gerente de projetos da Ema Consultoria e estou participando com vocês aqui de mais um Pílulas de Conhecimento. Hoje trazendo aqui para a gente discutir o tema Rejunca, né? Que é uma ferramenta, junto com o Kanban, ela é utilizada para viabilizar uma programação puxada, nivelada e suavizada, né? Amenizando aí os impactos que a gente possa ter aí, né? Das flutuações diárias aí com relação às demandas, né? A variação do nosso mix de produto diário, né? Mas o que é a suavização, né? Vamos usar o exemplo aqui embaixo, né? Suavizar nada mais é do que transformar aquela minha produção, né, em grandes lotes, em uma produção onde eu entregue ou a toda hora ou a todo dia um pouco de tudo que eu preciso, né? Então vamos pegar o nosso exemplo aqui, né? Então no exemplo aqui, no lado esquerdo, ele tem uma produção onde ele passou 2 dias e meio produzindo só o produto azul, para depois passar lá mais quase 2 dias produzindo amarelo e só na sexta-feira produzir o produto vermelho. Qual que é o impacto disso, né? Se nesse meio tempo surgir, aumentar a demanda, por exemplo, do meu item vermelho durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta-feira, pode ser que eu não tenha esse item para entregar porque eu só vou produzir na sexta-feira, né? Então o primeiro benefício da suavização é esse. À medida que eu entrego um pouco de cada item que eu preciso todos os dias, vai ser muito mais difícil faltar item para atender a minha demanda. Outro ponto é com relação à manutenção adequada dos estoques, né? Se eu passo, como exemplo, aqui 2, 3 dias produzindo um produto, né? Depois mais 2 dias produzindo outro, o que vai acontecer? Eventualmente eu vou ter lá no estoque grandes quantidades do item, no caso azul, né? E o estoque do vermelho quase acabando, né? Então eu tenho lá o desbalanceamento dos estoques, né? À medida que eu faço a entrega diária, né, repetitiva de tudo que eu preciso, eu vou manter no meu estoque sempre um pouco de tudo que eu preciso, nada em excesso e nada em falta, né? Então eu melhoro o atendimento e melhoro também os níveis do meu estoque, mantendo um nível mais aceitável, mais baixo e adequado. Outro ponto, outro benefício da suavização é que à medida que eu suavizo a produção, eu suavizo também a puxada dos componentes, né, dos materiais que eu utilizo, né? Então se no primeiro cenário eu passei 2 dias e meio só consumindo itens azuis, pode ser que tenha gerado uma sobrecarga dos setores que abastecem, né, os componentes azuis, enquanto os setores que abastecem os componentes amarelo e vermelho estivessem lá ocioso, tá? É, Na produção suavizada, eu mantenho todos os processos anteriores, né, ocupados, né, com um certo nível de ocupação, né? Então eu estou diluindo essa ocupação sem gerar picos ou ociosidades, né? Mas por que não é tão comum a gente ver o rejunte implementado, já que ele é uma ferramenta tão útil, né, tão interessante? Porque o Kanban sozinho, ele acaba, né, ele consegue gerar sozinho uma suavização da demanda, né? Pode não ser a melhor possível, mas como o próprio Kanban gera uma suavização, muitas vezes o pessoal implementa só o Kanban e para por aí, né? Só depois, quando eu começo a perceber a necessidade de melhorar a suavização, é que o pessoal vai correr atrás de um complemento que seria o rejunte, né? Vamos ver como o Kanban funciona sozinho, né? Por que ele como ele gera essa suavização? Vou pegar o exemplo aqui onde eu tenho esse quadro, né, com diversos itens para produzir. Mesmo que eu tenha ali uma grande quantidade de cartões do item B para produzir, a regra do Kanban não permite que eu produza todos os Bs de uma vez. Eu sou obrigado a produzir primeiro os SKUs que estão na faixa vermelha, depois produzir os SKUs que estão na faixa amarela e só depois produzir os que estão na faixa verde. Então eu vou produzir uma parte dos meus itens Bs, vou ter que fazer o setup, produzir os itens que estão na faixa amarela, e aí o item A, B, C, D, A, B, E e G, né? Então eu já tive uma suavização, não fiz todos os Bs, para só então produzir os itens que estão na faixa verde, né? O que pode acontecer é eventualmente a suavização do Kanban, essa suavização automática, vamos dizer assim, né, não ser a melhor possível, né? Por quê? Porque a regra do Kanban é faça tudo que está na faixa vermelha, tudo que está na faixa amarela e tudo que está na faixa verde. Então, eventualmente, eu posso fazer aqui, né, todos os lotes do item A, depois todos do B e todos do C, ao invés de fazer, por exemplo, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G, né, que seria uma suavização um pouco melhor, né? Então a gente percebe então, que o Kanban, muitas vezes ele é o mais conhecido do que o Rejunta, porque ele sozinho proporciona essa suavização, né? Mas a gente percebe também que se eu estivesse utilizando o Rejunta, eu teria a oportunidade de ter uma suavização um pouco melhor e ainda contar com a gestão visual do Rejunta para melhorar os meus controles, né? Tanto a visualização da programação quanto o controle da execução, né? Então, usando aqui o Rejunta, né, nesse mesmo quadro, né, como que ele poderia fazer, né?
em vez de seguir cegamente aqui simplesmente as faixas vermelho, amarelo e verde, é lógico que eu vou manter essa prioridade, né? Eu vou manter, eu não vou produzir todos os verdes e deixar o vermelho sem produzir, mas eu vou buscar uma melhor sequência, uma sequência que me promova um abastecimento mais adequado, né? Mais suavizado dos meus estoques, né? Então, por exemplo, eu posso propor aqui, fazer então, por exemplo, né? Dois itens, dois lotes do A, três do B, né? Um do C, dois do D, 2 do E, 1 do F, 2 do G. E depois eu repito essa sequência, né? E amanhã eu repito de novo, caso não se altere o mix de produto consumido, a puxada, né? Caso tenha alguma alteração na puxada, eu venho e refaço essa sequência também, né? Mas o que consegui fazer aqui? Eu criei uma sequência que ela vai se repetir, e a cada vez que eu repito essa sequência, eu coloco todos os itens necessários no estoque, né? Esse aqui vamos dizer assim, é o modelo mais comum de a gente encontrar, né, o rejunto implementado, né? Uma outra oportunidade que a gente tem de implementar o rejunca, né, e que não é bem explorada, é justamente quando eu tenho necessidade, né, de contornar alguma restrição, né, naquele posto de trabalho, naquele equipamento, né? Então, às vezes eu posso ter um equipamento que eu quero implementar a produção puxada, mas que tem algum SKU lá que eu não consegui reduzir o tempo de ciclo e não consegui deixar ele dentro do meu TAC, né? Mas ele vai ter que ser produzido naquele equipamento porque eu não tenho outro, né? Então ele vai ter que se enquadrar ali na minha programação, né? Então eu tenho uma restrição que tem que ser contornada. Ou às vezes, por exemplo, eu tenho lá restrição em função da sequência do setup, né? A sequência do setup ela pode impactar, né? O sequenciamento de produção ela pode impactar tanto na complexidade quanto no tempo do setup, ou então até mesmo nos riscos de, por exemplo, contaminação do produto, né? Então eu posso falar, olha, para passar do produto aqui do meu quadro, né, do A para o B, eu tenho que fazer poucos ajustes no equipamento, então o setup é rápido. Do B para o C é a mesma coisa, né? Já se você quiser pular do A para o C, eu tenho que fazer todos os ajustes de uma vez só. Então o setup do A para o C ele é muito mais demorado, né, do que do A para o B ou do B para o C, por exemplo, né? E do A para o G é muito mais demorado ainda, né? Se existe essa restrição, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer, né, e depois aplicar ela na hora de fazer a suavização no rejunto. Então uma sugestão, por exemplo, eu posso ter no próprio quadro Kanban aqui já a sequência ideal do setup. Não quer dizer que eu vou sempre seguir, né, porque eu posso não ter demanda desse item, né, mas eu vou conhecer, eu vou saber que é mais fácil fazer o setup do A para o B e do B para o C do que, por exemplo, do A para o C, do A para o D, né, ou pulando itens no meu quadro, por exemplo, né. Por que é importante eu conhecer? Porque em pontos onde eu tenho essas restrições, as variações diárias aí na puxada, ela pode gerar alguma dificuldade, né, de eu atender o meu TAC durante o dia, tá? Então vamos pegar esse item aqui, né? Se eu for deixar o Kanban correr simples, sem nenhuma intervenção, eu vou fazer os itens da faixa amarela, posso fazer meu item C, por exemplo, faço um setup e produzo o item C. Vou ter que fazer agora um setup para produzir o item G. Só que o setup do C para o G é um dos mais demorados. Então eu vou ter um setup longo e vou produzir lá o meu lote do item G. Posso até produzir o setup, né? Para aproveitar o setup e já produzir um lote do item G. Mas agora eu vou ter que fazer um outro setup para produzir o meu item B, né? Vai ser um setup mais demorado, produzo o B. Um setup mais rápido, produzo o C. Um setup um pouquinho mais demorado e produzo o E, né? Então eu consegui de alguma maneira produzir tudo o que eu precisava, né? Aliás, eu não consegui, né? Porque quando eu montei a minha programação aqui, eu percebi o quê? Que esse sequenciamento me gerou tempos maiores de setup e que me impossibilitou de produzir tudo que eu preciso no dia, né? Então esse é um caso onde eu posso utilizar o rejunto, né? E é interessante porque muitas vezes quando o pessoal encontra esse tipo de restrição, eles desistem de colocar a produção puxada nesse equipamento. Ah, não dá, né? Ok, pode ter algumas situações onde realmente não dê, mas muitas vezes dá, né? O próprio rejunta vai ser a ferramenta que vai me ajudar, né? Então, à medida que eu conheço, né, a necessidade que tem que ser produzido, está no meu quadro Kanban, e conheço as restrições, eu vou combinar, né, as duas regras e vou criar a melhor sequência para tanto atender a suavização quanto garantir, né, a execução dentro do prazo disponível, né? Então, nesse caso, os mesmos itens eu só vou sequenciar de uma maneira diferente, mas dentro do meu período, dentro do meu dia, eu produzi tudo o que era necessário. Amanhã, o que eu faço? Eu repito esse ciclo, né? Então amanhã, de novo, eu faço um verde, dois azuis, um roxo e dois amarelos. Depois de amanhã eu repito de novo. A não ser que altere a puxada, né? Se alterar a puxada, eu venho aqui e altero também a minha sequência. Mas então o que eu percebi? Implementando aqui o rejunca para propor essa visualização, eu também consegui contornar a restrição em relação ao setup e conseguir viabilizar a minha produção
dentro do tempo disponível, né? Então, de uma maneira bem rápida e resumindo, né, os benefícios daqui que o Rejuca pode trazer para a gente, né, é que ele nivela e suaviza tanto a produção daquele equipamento que eu estou analisando, quanto o consumo dos recursos daquele poço. Por exemplo, os materiais que eu vou puxar. Então, se eu nivelo e suavizo também a puxada dos meus componentes, eu estou melhorando também a puxada dos processos anteriores. Eu estou passando para eles já uma produção já nivelada e já suavizada. Né? Ele também facilita, né, a visualização da programação diária, né? Então ele me ajuda com a gestão visual, né? E nesse ponto ele facilita também o controle, né, do programado versus realizado, né? Então a qualquer horário eu posso verificar o que eu deveria estar produzindo agora, se de fato eu estou realmente produzindo, né? Essa gestão visual facilita também o controle. Essa informação antecipada também de quando eu vou começar a produzir cada lote, né, me facilita também as preparações e setups à medida que eu posso antecipadamente buscar materiais, ferramentas, né. E outro ponto que eu comentei agora, que eu percebo que às vezes é pouco explorado, é justamente essa possibilidade, né, de analisar e acomodar as restrições que eu possa ter naquele posto de trabalho através do Rejunca, que talvez no Kanban simples eu não conseguiria, né. Bom, nesse curto espaço de tempo que a gente tem, né, é isso que eu gostaria de discutir com vocês aqui, mas eu deixo aí o convite para vocês, quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa discussão, né, da produção puxada, Kanban, Rejunca, né, pode nos procurar aí nos nossos treinamentos, seminários, né, e quem quiser buscar conhecimento de outros temas também, né, todas as quintas-feiras nós temos aí as nossas pílulas de conhecimento, né. Então, deixo o convite aí para todos vocês para nos acompanharem aqui, né, pelo YouTube, e deixo também muito obrigado a todos aí. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.